do Céu Podcast. Olá, amigos do Blue Sky! Obrigada por estar com a gente em mais um episódio do Trem do Céu, o podcast sobre o que todo mundo comentou no Blue Sky na última semana. Hoje vamos falar sobre o adeus ao já saudoso e que sempre será inesquecível Pepe Mujica, o circo armado na CPI das Bets, sexo caseiro e seus perigos, a fraude estancada no INSS, o cinismo da mídia e muito mais. E lembramos que todas as arrobas e links que a gente mencionar estão na descrição do episódio para você seguir e ficar por dentro também. Olá, amigos do Blue Sky! Estamos aqui com mais um Trem do Céu, o podcast que comenta o que foi assunto na última semana. Eu sou a Jade e estou de volta aqui no trem com a nossa amiga Gótica Gateira. Olá, meu amor. Oi, Gótica, como tá a vida? Tô bem, e você? Bom, gente, vamos embarcar que o trem tá saindo. É sempre uma tristeza quando a gente se despede de quem é herói de verdade, quem inspira e arregaça as mangas na luta por um mundo melhor. Pepe Mujica, o lendário guerreiro uruguaio, infelizmente faleceu no dia 13 de maio. Pepe Mujica teve uma história de muita luta, muito horror, torturas, e mesmo assim não perdeu jamais a ternura e o idealismo. Um mundo melhor, menos desigual, era sua grande paixão e vocação. Nasceu em 20 de maio de 1935. Nos anos 60, ele se juntou ao Movimento de Libertação Nacional Tupamaros, que era influenciado pela Revolução Cubana e pelo socialismo, e depois se tornou resistência à ditadura militar no Uruguai, que foi instaurada oficialmente em 1973. Levou tiros em confronto com militares e fugiu da prisão 2 vezes antes de ser recapturado definitivamente e passar 14 anos preso em condições desumanas, ser submetido a muita tortura, sendo que 10 desses anos ele esteve confinado numa cela solitária. Em 1985, ele saiu da cadeia por conta da anistia do fim da ditadura. Entrou para a política, ajudou a fundar o partido Movimento de Participação Popular e foi eleito deputado, senador, nomeado ministro da Pecuária, Agricultura e Pesca e depois eleito presidente do Uruguai entre 2010 e 2015. Ele fez do Uruguai o primeiro país da América Latina a legalizar o aborto e a maconha e o segundo país nas Américas a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O primeiro foi a Argentina. O Brasil ainda sonha com a legalização da maconha e o direito ao aborto, mesmo depois de muitos presidentes que se dizem de esquerda. Na Skyline foi uma grande tristeza. O Blue Sky é muito progressista e todos sentiram a perda, mesmo que as reações tenham sido meio inapropriadas, né? Tem hora e assunto para piada, a morte de um herói desse tamanho, dessa importância, não cabia espaço para piadoca besta. Daniel Duncan, @DanielDuncan, falou o que a gente também pensa. Quando morre alguém como Mujica, a tristeza é dupla. Morre uma pessoa e uma exceção. Num mundo onde político bajula influencer, Mujica andava de fusca e sandálias. A humanidade perde um grande líder. E perde também o argumento mais forte de que a política pode ser diferente. O fiscal do IBAMA, @fiscal do IBAMA, citou uma fala muito bonita. O ciclo da minha vida acabou, mas me reproduzo na voz das meninas e dos meninos que continuarão a levantar as bandeiras pelas quais dediquei minha vida. Mujica, referência para nossa luta. Nossa futura presidenta, Erika Hilton, @Erika Hilton, trouxe outra fala maravilhosa do Pepe. Sou um velho que está muito, muito perto de onde não se volta.
Mas eu sou feliz porque vocês estão aqui. Porque quando meus braços se forem, haverá milhares de braços substituindo-os na luta. Até sempre. Dou meu coração a vocês. Muito obrigado. Tenho que agradecer a vida, porque quando esses braços se forem, haverá milhões de braços. Obrigado por existirem. Até sempre. Marcelo Soares, @msoares, também relembrou uma fala emocionante. O El País de domingo perguntou ao Mujica se ele encontrou o sentido da vida. Ele: Ô, gente, me fudeu que eu não falo espanhol, hein? Vamos lá. Me dediqué a cambiar el mundo y no cambié un carajo, pero estuve entretenido. Y he generado muchos amigos y muchos aliados en esa locura de cambiar el mundo para mejorarlo. Y le dé un sentido a mi vida. A prefeita perfeita do Blue Sky, Jude, @Judimota, trouxe um trecho de uma entrevista com o próprio Pepe falando uma verdade que tanta gente esquece nessa realidade que nos submete cada vez mais ao capitalismo selvagem. La vida no es solo trabajar. Hay que dejarle un buen capítulo para la locura que tenga cada uno. Sos libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan, que te gustan. Que a uno puede ser jugar al fútbol, otro pescar, otro investigar una molécula, otro el arte, qué sé yo. Somos distintos. Pero tener una causa, tener una pasión y eso lleva tiempo. Es una filosofía de la vida. La filosofía no está de moda porque no se cobra. Pero hay demasiada infelicidad en el mundo. No solo pobreza, hay pobreza acá y en el alma. Para sentir las cosas hay que dedicarles tiempo también. Y el problema, ¿en qué gastas el tiempo de tu vida? ¿En qué gastas el milagro de haber nacido? Si no te haces la pregunta, no te preocupes. El mercado se va a encargar y te vas a pasar toda la vida pagando cuentas y comprando cosas y pa, hasta que seas un viejo destruido. Y tú no compras con plata. Compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Pero el tiempo de la vida no se repone. La vida es una aventura. Mujica deixa um legado que jamais morrerá, pois foi calcado na compreensão do que é humanidade, coerência e a realidade. Que possamos ver correr pelas veias abertas da América Latina seus ideais. Viva Mujica! Cara, eu me emocionei muito com a morte dele. É raro eu chorar por quem eu não conheço, assim, sabe? Mas ele parece que a gente tinha na nossa vida, parecia parente, sabe? E eu espero que a gente consiga fazer valer essa certeza que ele tinha de que quando partisse iam ter pessoas para continuar o legado dele. Porque ele falava isso com uma certeza tão grande, né? E é uma certeza que eu não tenho. Eu acho que vai ter. Acho que tem sim, gente, para dar continuidade. E assim, eu acho que ele deixou muitas lições em vida pra gente. Eu creio que todo mundo que soube pegar um pouco do que ele dizia vai conseguir, de certa forma, reproduzir isso. É um pouco de todos nós. É como se Mujica tivesse deixado um pouco do legado para todo mundo. Então, é verdade. E é um negócio para se pensar, né? Um cara que ficou tanto tempo numa solitária e que permaneceu lúcido. Sim. Sei lá, Mujica sofreu tanto. Mujica passou por tanta merda e ele não perdeu a alegria de viver, ele não perdeu os ideais dele, ele continuou sendo essa pessoa incrível que ele era. A gente perdeu o Mujica, uma pessoa incrível. Mas o Maluf e o Sarney, que é bom, né? Ai. Esses não vão embora. Nem o capeta quer. Então. Você vê. Mas enfim, vamos falar de pessoas não incríveis. De gente feia. O assunto agora é a CPI das bets.
que investiga não somente a publicidade feita por influenciadores sobre jogos e apostas online, como também investiga o impacto dos jogos virtuais e apostas, as bets, na renda familiar do brasileiro, com o objetivo de apurar possível envolvimento de organizações criminosas e a prática de lavagem de dinheiro. A CPI está rolando e ainda tem muita, mas muita gente para ser ouvida, apesar de não ter previsão de ser prorrogada. É mais uma que esperamos, sentadinhas, que não vire pizza. Ainda vão se ouvir os outros influencers, cantores, humoristas, e a CPI tem data prevista para se encerrar dia 14 de junho. No último dia 13, foi ouvida a influencer Virgínia Fonseca, e um verdadeiro circo foi armado nessa CPI, com os políticos de direita alvoroçados para aparecerem e fazer corte de vídeo para redes sociais. E o assunto foi o senador Cajuru, uma figura por si só. O KF, @KF, não deixou passar. Incrível assistir uma comissão parlamentar de inquérito no Senado Federal da República Federativa do Brasil e descobrir que o senador Jorge Cajuru tirou pólipos do intestino na semana passada, porque, aparentemente, ele achou que era o momento de revelar isso. Ai, gente, Cajuru é foda, tá? Mas enfim, a carreta de vacilo, perfil lotado, @exufacada, fez um lembrete que podia ter passado batido. Importante lembrar que o senador Jorge Cajuru está a todo momento com o pênis semi-ereto, devido a uma cirurgia de implante peniano. Nossa, cara, como você é nojento! Ai, gente, por quê? A gente não precisava dessa informação. Não, eu não precisava pensar no Cajuru meia bomba, gente, desculpa. Ninguém merece, hein? Ave Maria, pode parar. Vamos lá, recompondo. A piranha cita Mob Dick, @euana, não aguentou. Não vou perder 5 minutos com essa CPI. Se jogar uma lona, vira circo. A Marília, @MaríliaNevesV, gabaritou em 2 posts. Simplesmente a Virgínia metendo um "que Deus abençoe a nossa audiência e bora pra cima" na CPI das bets. Deus que me perdoe, mas a diva realmente brilha muito na questão de ser pilantra profissional. A pilantragem, cara, a pilantragem. O triste figura, @umquixote, fez um chamado à reflexão. Eu adoro ver vocês empolgados com alguma coisa, como agora na CPI das bets. Mas vem cá, vocês se odeiam? Realmente é só baixar a cabeça e sofrer. É pra se pensar. Por que a gente se tortura tanto assim? You're kind of into BDSM. Ainda no assunto sobre proibir publicidade de bets, o Steven Flow, @windblow.org, foi nostálgico. Sou velho o suficiente para lembrar de um tempo em que todo esporte, toda casa de espetáculos e todo o entretenimento era patrocinado por marcas de cigarro. Spoiler: nenhuma dessas coisas deixou de existir quando a publicidade de cigarro foi proibida em uma canetada. Que surpresa! Já a Leila Germano, @LeilaGermano, postou uma fotografia divulgada pela excelente fotojornalista Gabriela Biló, um close da influencer na CPI, e decretou: A @Gabriela Biló 1 expondo o verdadeiro crime. Produtos Wimpink. Cara de maçã mordida. E o Judes, @NeedForSpeed, fez uma análise mais completa, com base em outra foto da influencer na CPI. Virgínia e a semiótica da inocência e impunidade. Ao vestir o moletom despojado com o rosto da filha, simular de modo sarcástico o desconhecimento da exploração que ela ajuda a promover, até a linguagem de internet, absolutamente tudo foi para construir a ideia de inocente e ingênua. Cai quem quer. Vai, trouxa! Mas no dia 14, o Caio Bittencourt, @CaioBittencourt, trouxe um outro viés que não pode ser ignorado na forma de fio. Não existia mais.
É até engraçado quando você lembra e vê até hoje os caça-níqueis funcionando clandestinamente por aí e até gerando problemas. Bingo até hoje rola, sem contar que não dá nem para comparar com casas e até o cassino virtual. Sem falar que é na internet, o buraco é mais embaixo. Proibir propaganda de bets é uma discussão que o mundo tem. O X da questão é que proibir o geral, aí é o famoso o buraco é mais embaixo. Quase a mesma lógica do porquê sou a favor de legalizar sempre jogo, maconha, alguns tipos de drogas e álcool. Jogar para clandestinidade é pior. É engraçado a turma falar: proíbam as bets. Ok. Daí amanhã volta como era até 2018. O jogo continua existindo por fora, você não recolhe nada, joga quem tem vícios e problemas para clandestinidade até para a saúde pública, como o usuário de drogas. E ainda enriquece mais gente por fora ainda. Até para receber prêmios. Me recordo de certa vez, quando as casas ainda eram clandestinas, que rolou uma rodada do Brasileirão num dia em que todo mundo ganhou fora de casa. Tinha banca que prometeu pagar 60 mil, né? No fim, não pagou porque não dava conta. E não tinha como denunciar, porque, né? Todo mundo morreu. Acabou. E aí? Como resolver o problema? Qual a solução? Eu acho que a gente tem que fazer uma divisão aqui de ideias. Porque, assim, eu sinto que está confundindo a questão de proibir publicidade de proibir o jogo em si. A discussão não é proibir o jogo, até porque o jogo legalizado paga tributo. Tributo para a gente é interessante. O lance é proibir a publicidade segmentada, porque uma coisa é você fazer a publicidade para um canal de vinhos, digamos assim, que é um público mais velho, né? E outra coisa é você fazer a publicidade de bet num canal de desenho, que visa jovens. É a mesma lógica do por que a TV Globinho acabou. Olha, eu tô indo lá longe. Porque não tinha mais propaganda de brinquedo e coisa voltada para criança. Exatamente, foi proibida aquela publicidade exagerada que existia de propaganda de brinquedos e produtos para criança. De chegar ao ponto de haver propaganda falando compre batom, compre batom. Eu tenho, você não tem. Exatamente. Essas propagandas foram proibidas, os produtos infantis não deixaram de existir, continuaram pagando impostinho, tudo certinho, porém não incentivando aquele capitalismo selvagem. A gente está tentando frear uma coisa que existe. Maravilhoso, mas é isso. Então, assim, eu entendo o viés que o Caio colocou, mas eu acho que tem uma confusão ali entre o proibir publicidade e proibir o jogo em si. Ninguém está querendo proibir o jogo em si. Eu gostaria que proibisse, mas aí é uma opinião pessoal. Mas é essa questão de tentar frear um pouco o problema que gera aquela coisa martelando na sua cabeça. E isso, assim, é fácil de compreender. Porque se tem um trem martelando na sua cabeça, uma hora ou outra você vai parar para pensar, tipo assim, será que eu preciso disso mesmo? A gente sabe disso, a gente é influenciável. Sim, a publicidade ela gira totalmente em torno justamente do quanto a gente é influenciável, né? O que vai influenciar mais. E isso tem totalmente a ver com a questão das bets. Pessoalmente falando, por conhecer pessoas que já tiveram que lidar com o vício em jogo e tudo mais, eu também sou a favor de proibir geral. Mas eu acredito que se for uma coisa regulamentada de verdade e não essa putaria que tá agora, pode dar certo, né? É o que ele falou, a questão do bingo. Gente, inclusive, assim, eu queria contar, né, essa. Quando eu fiz 18 anos, eu comemorei meu aniversário indo no bingo e jogando 1 hora de graça, porque eles davam uma cartela, tipo, 1 hora de graça para quem comemorasse aniversário no dia. Então foi assim que eu comemorei meus 18 anos. Né? Era até um rito de passagem, a coisa mais maravilhosa. Gente, você comemorou 18 anos virando velha de fato, né? Exato.
Né? Então, já com cigarrinho, porque no bingo podia fumar. Aí era daqueles bingo com caneta de carimbo. Gente, eu sou doida pra ir num bingo daqueles com caneta de carimbo. Era tudo que você... Tipo, já lá as canetas, o que você quisesse, as velhas, tudo lá. Gente, era maravilhoso. E antes disso, eu entrava no bingo de forma ilegal, né? Tendo 17 anos e indo jogar bingo. Mas é aquilo, não é como se o bingo tivesse deixado de existir. Eu tenho um ranço com bingo, porque assim, foi no bingo que eu tenho certeza que eu gastei a minha sorte, que eu ganhei uma semaninha de pano de prato e um frango assado. Nunca mais eu ganhei mais nada na vida. Nossa, não, eu ia comentar que, tipo, vira e mexe tem aí batida ilegal em bingo. Então, assim, vai falar o quê, meu Deus? Ai, gente, ó, vamos correr. Vamos para a parte da pauta que é recorrente no Blue Sky. A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro, sexo selvagem, coisa de momento. A gente sabe que a sacanagem sempre rende no Blue Sky. No dia 12, o Lulinhas, @Lulinhas, trouxe para a Skyline uma matéria intitulada Sexo Caseiro, mas Selvagem. 11 posições sexuais que vão te surpreender. E comentou: absolutamente todas extremamente propensas a uma lesão peniana. O seu pau vai tremer, tremer. E quem somos nós para duvidar? A julgar pelas acrobacias sugeridas, que mais parecem saídas de um manual de instruções da IKEA do que de uma vida sexual saudável, o alerta é mais do que justo. No mínimo, a matéria deveria vir com o contato de um bom urologista de plantão. Aparentemente, o sexo selvagem sugerido tem menos a ver com prazer e mais com cirurgia corretiva. Mas o que seria de uma boa acrobacia doméstica sem um pouco de paranoia midiática? O Steven Flow tá brilhando hoje, hein? @windblow.org foi lá nos assuntos recorrentes do Blue Sky e ativou um alerta. O maior atrativo do sexo caseiro é não dar chance pro careca do Metrópolis te botar no jornal. Obrigado, amigo. Você é um amigo. O Pão com Linguiça, @Jaguteil, também buscou alívio no medo coletivo da Skyline. Sexo caseiro é quando você não vai parar na coluna do careca do Metrópolis. Eu nunca me intrometi na sua vida! E aqui está a verdadeira lição da pauta. A preocupação não é mais com doenças, gravidez ou lesão peniana. A verdadeira camisinha do século XXI é não ser flagrado por um colunista fofoqueiro e calvo. O sexo sempre pode ser selvagem, desde que consentido, seguro e sem câmera. E se quiser postar com filtro, pode? Fica aí nosso questionamento. Olha, assim, essa questão aí falando do sexo caseiro só me faz pensar em uma coisa, gente. A existência do sexo caseiro, ela indica a existência do sexo industrializado? Gente, o careca do Metrópolis, ele é tipo a mulher de branco. Não, mas eu fico pensando aí nessas posições. Uma das posições que eles colocaram foi a posição do carrinho de mão, né? E aí eu fico pensando, tipo, eu acho que esse jornal tem que fazer uma pauta dessas uma vez a cada 3 meses, porque precisa fazer a festa dos pronto-socorros ortopédicos, né? Eu acho que se a gente pesquisar aí a fundo, tem uma parceria aí embutida. Supostamente. Eu fico pensando, será que eles que arrumam as pautas? Será que é o jornal que enfia essas pautas nele? Porque, apesar de tudo, essa daí não foi do Metrópolis, tá? Não foi, em teoria, não foi o careca do Metrópolis, mas vai que ele tá fazendo um trabalho freela para outro lugar. Não, ele estava preocupado com o casal lá no monumento lá da Praça de Brasília. Verdade, verdade. Ele não fala de sexo caseiro. É só de lugar público. Gente, teve várias piadas em cima disso, porque a Skyline foi. Ah, eu adoro, cara, porque assim, a Skyline tava toda triste, né? E aí, de repente, sexo caseiro.
Muito bom. Mas vamos falar de alguma coisa mais séria, gente, só para quebrar um pouco essa zoeira generalizada. Porque a gente piscou e mais um esquema de fraude envolvendo dinheiro de aposentados foi descoberto. Antes de tudo, vamos explicar rapidinho o enredo desse novo capítulo de House of Cards Brasil. A fraude consistia basicamente no desconto indevido de valores nas aposentadorias de milhares de beneficiários, principalmente de quem vive na zona rural, com acesso muito mais restrito à informação e formas de solucionar problemas. O golpe era aplicado por entidades e associações de fachada, que se apresentavam como clubes de benefícios ou organizações de defesa dos aposentados. Mas, na prática, só serviam para sugar dinheiro via autorização de consignados, na maioria das vezes sem o consentimento real dos segurados. E quem facilitava essa farra? Funcionários públicos, assessores parlamentares e, claro, alguns bancos que aceitavam esses convênios em massa, sem checar quase nada. E, como sempre, o Brasil não decepciona. A gente consegue unir num mesmo roteiro um suposto esquema de 484 milhões de reais desviados via desconto indevido em aposentadorias, a total ausência de responsabilização institucional e, de brinde, uma cobertura jornalística que merecia, no mínimo, um troféu cinismo de ouro. Em 13 de maio, o Pedro Santos, @PGCS, postou um print de um artigo da jornalista Malu Gaspar, intitulado Salvação dos Aposentados. Esquerda brigou para manter descontos que levaram à fraude do INSS e emendou. Não é só o Nicolas. Há todo um ecossistema que alimenta o fascismo brasileiro. Alguns se passam por civilizados, mas são de uma desonestidade voraz. Isso aqui não é um ataque ao governo, que sequer é de esquerda. É algo bem mais baixo. Tudo canalha, tudo canalha. Vamos respirar fundo aqui. Segundo a narrativa da mídia hegemônica, o problema não é que bancos lucraram com descontos ilegais, mas a tal da esquerda que teria brigado, entre aspas, para manter o que virou um escândalo. Claro, porque foi a esquerda que nomeou Júnior do Peixe assessor de deputado e, veja bem, secretário de gabinete do atual presidente da Câmara para comandar uma entidade investigada por fraudes. Parece plausível, né? A esquerda defende organizações sindicais e associações. Isso é fato, pois é o enredo do povo unido não será vencido. Porém, não foi o caso aqui. A farra começou no governo do réu inelegível, passando por algumas blindagens no legislativo para se manter. Mas voltando à narrativa da mídia, o Carapanã, @Carapanarana, citou o post do Pedro para botar mais lenha nesse fogaréu de má-fé jornalística. O artigo é tão desonesto, mas tão desonesto, que mistura discussão sobre critérios de aposentadoria rural com defesa de descontos ilegais. Na hora do pau torando, essa aí celebrou cada achaque da reforma da Previdência. Olha que ridículo! Olha que escroto! E é aí que a gente chega naquele momento em que o cinismo vira técnica. A jornalista tenta colar na esquerda uma conta de 484 milhões, enquanto ignora que o sujeito no centro da fraude era parte da engrenagem legislativa que aprovou a reforma da Previdência. Uma reforma que, aliás, teve cobertura aplaudida por muitos colunistas do eixo Leblon-Augusta. No dia 15, o Alberi Petersen, @Alberi Petersen, veio trazer uma pá de cal para a vergonha alheia, ao citar a notícia que dizia: investigado por fraude no INSS, era assessor de Hugo Mota na Câmara. Montante de 484 milhões de reais foi descontado de aposentados e Júnior do Peixe, que dirigia a entidade acusada, era secretário de gabinete do agora presidente da casa. Bando de ridículo. Pois é, o problema não é o banco que te desconta indevidamente,
nem o lobista que vira secretário parlamentar, nem o esquema montado no coração do Congresso e um governo que só nos trouxe retrocessos. O problema, segundo a mídia hegemônica que tenta a todo custo controlar narrativas, é a esquerda. É o meme. E o Lula? O Lula mandou investigar. No dia 15, em audiência no Senado Federal, nessa quinta-feira, o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, reafirmou o compromisso de proteger os aposentados e punir exemplarmente os envolvidos na fraude. No dia 16, Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, em entrevista disse: "A fraude não começou neste governo, mas vai acabar neste governo. As contas das associações investigadas já foram bloqueadas." No fim das contas, o que essa história escancara não é apenas a falência ética de um ou outro agente público, mas um sistema inteiro montado para operar no escuro, onde o desvio de R$500 bilhão dos mais vulneráveis pode ser tratado como detalhe de rodapé, enquanto culpam fantasmas ideológicos. E aí fica a pergunta: quantas vezes mais a gente vai aceitar que a narrativa oficial inverta a ordem das coisas? Porque enquanto a opinião pública estiver mais preocupada em culpar quem tenta resistir do que em exigir justiça de quem realmente comete o crime, o rombo, como sempre, vai cair no colo de quem menos tem. Bom, xibom, xibom, bombom, né? De cima sobe, de baixo desce. Como sempre. É foda. A gente precisa ser mais crítico. A gente precisa ter contato com a notícia e tentar ir no além da notícia. Por que aquela notícia está chegando na gente daquela forma? E tem que desmentir jornalista, sim. Quando o jornalista faz cagada, tem que ser falado. Sim. Sabe? É assim, a gente vê claramente a ideologia da grande mídia nessas horas, né? Uhum. E eu acho engraçado o seguinte: pagam pausaço para a direita, até porque a direita injeta muita grana de anúncio, né? Muita. Eles trabalham melhor com essa questão de publicidade do que a esquerda. Isso é fato, a gente concorda. Mas já viveram uma situação de governo em que foram fudidos pelo governo, de não poder chegar perto do cercadinho. Mas foram demonizados. Você acha que isso importa? Continuam nessa palhaçada, caçando os moinhos da esquerda. Porque é aquilo, né? Quem faz lucrar mais? Apesar de tudo, ainda é a direita. Mas é uma relação meio burra, né? Vamos lá. Ai, não tem mais nem o que dizer sobre isso. Acho que a gente já falou demais sobre essas coisas aqui. E aí a gente vai para os trens da semana. Os biscates, semana passada, estavam com a criatividade aflorada. Além dos já rotineiros trens de foto de agora, séries de TV que impactaram, e até rolou um trem do chapéu, com muita gente bonita e estilosa, tivemos um trem maravilhoso intitulado Mude uma Letra e Estrague uma Banda. Foi a Vivi Munhoz, @Melancia Comics, que no dia 12 traduziu o trem da gringa e deu início. Mude uma letra e estrague uma banda. Spank. O Cadu, @Senhor dos Pastéis, não deixou passar o feat que fez com o equilibrista Pinóquio, @DarkHorse787. E esse feat aqui, hein? Muitas risadas em emoji. Jota Quest, Varão Vermelho. Muito bom. Mas a gente ousa dizer que o Rage Against de Marcinho, @Márcio Viana, arrematou e zerou o trem. Mude uma letra e estrague uma banda. Biquíni Cagadão. Foi maravilhoso. A Amanda Lancelot Dodd Canterbury, @AmandaGTTS, até nos marcou. Trem do céu, isso aqui é ouro puro! Thank you! Concordamos e agradecemos, Amandita. Sigam o exemplo, gente. Nos marquem nas coisas boas que acontecem na vila. A gente nem sempre está online, nem sempre acompanha, então marca. Também no dia 12,
Descompromissadamente, o faz parte, @rec, iniciou o embarque dos biscates em um outro trem. Amizade com o IA. Apaixonem-se por personagens 2D como qualquer esquisito normal. Ou será que não? De novo, a criatividade deu ar da graça na Skyline. O non-gender with left beef, @gorilagato, embarcou. Amizade com o IA. Dialogue com as vozes como qualquer maluco normal. Isso não existe. Porém, entretanto, todavia, na verdade, a maioria dos biscates aproveitou para assumir os crushes 2D, postando fotos dos personagens pelos quais já se apaixonaram. E a gente não vai julgar, tá? É o padrão de normalidade da vila. E você, Gótica, tem crush em algum personagem 2D? Não, assim, a gente não vai julgar, mas já julgando aquelas assim, né? Eu tenho opiniões. Vamos lá, gente, que temos aniversários para comentar. Hoje é meu aniversário. Estou de parabéns. Ai, minha voida. Na semana passada, a gente comemorou com muita alegria o nível do Mel, @Cudimel, no dia 16. Do Lineuzinho, @Ademari, no dia 18. E hoje, dia 19, quem comemora mais uma voltinha em torno do sol é o Caio Bittencourt, @Caio Bittencourt. Feliz aniversário, meu amor. A gente só comemora quem pediu para incluir o aniversário no calendário da vila, tá? Se deixamos de estourar balõezinhos e apagar velhinhas com você, corre lá no Blue Sky e procura a Jaded, @AeroJaded. Pede para ela para incluir a sua data. Vai ser um enorme prazer ter mais aniversários para festejar. E a gente agradece especialmente a todos os biscates que contribuíram com a nossa pauta. Eu amo você. É por causa de vocês que o Blue Sky vale a pena. Tem algum tema que você acha que deveria entrar no próximo episódio do Trem do Céu? Segue o exemplo da Amandita, conta pra gente, marca nossa @ no post, queremos muito ver. E segue o nosso podcast na sua plataforma favorita. Deixa aquelas 5 estrelinhas para fortalecer o rolê. Esse projeto é 100% independente, alternativo e feito por mulheres. O seu apoio faz toda a diferença. Quer trocar uma ideia? Fala com a gente lá no Blue Sky. É só procurar por @Trem do Céu. Obrigada, uma ótima semana, um beijo, pessoal. Beijo, gente, boa semana. Obrigada por escutar até o final. Se você curtiu e não quer perder os próximos episódios, segue a gente na sua plataforma favorita e avalie o podcast com 5 estrelas para nos apoiar. Para falar com a gente, segue o nosso perfil no Blue Sky. É Trem do Céu, tudo junto, .bsky.social. Um grande abraço!